Olá, meus queridos amigos da TV Mundo Maior, é com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Semana passada nós falamos sobre um tema muito interessante que foi Jesus e Beelzebul. No final, por questão de tempo, eu ainda não cheguei a explorar bem aquele termo do erro, ou a blasfêmia, como está escrito, né? Que todo erro, como diz assim, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se disser contra o Espírito de Deus, que muita gente traduz como Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nessa, nem na outra. E é muito interessante isso aqui, a gente conversar um pouquinho com vocês. Porque esse sopro, esse ruar, que é o Espírito, a centelha divina que habita em nós, que Emmanuel fala numa das suas obras, que Moisés fala que Deus inoculou em nós, na nossa encarnação. Deus formou o corpo do pó da terra, do Adamá, e inoculou o seu Espírito, que na verdade não foi nem a centelha divina. Essa centelha entra com o nome de Nishimat, ou Neshama, né? Nishimat e Raim, sopro de vida, a essência vital da nossa vida. Mas aqui tem alguma coisa interessante. A palavra ruá, o sopro divino, que é traduzido do grego pneumatos, né? O grego traduz ruá como pneumatos, é o sopro divino de Deus em nós. Os endemoniados, veja bem a colocação de alguns estudiosos, os endemoniados reconhecem esse sopro divino e expressam medo e não blasfemam contra eles. Nem os endemoniados fazem isso. Logo, qualquer pessoa que disser, como diz Jesus aqui, blasfêmia contra o Espírito de Deus, essa centelha divina, não será perdoado nem nessa, nem na outra. Por quê? Jesus aqui fala de uma maneira, como muitos interpretam, enigmática. É exatamente isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Os catecismos dão a esse versículo uma exegese bem conhecida. Os teólogos falam o seguinte, que o crime imperdoável seria não crer na pessoa, na palavra e nas obras de Jesus, o que envolveria na maldição sem perdão a imensa maioria do gênero humano. Não se deveria ver a blasfêmia perdoável como aquela que a lei romana reprimia, dirigida contra o imperador e o seu império. E ver a blasfêmia contra o sopro de Deus, dirigida ao reino espiritual. Então, se os romanos não perdoavam as blasfêmias contra os imperadores, como perdoar as blasfêmias contra Deus, contra o próprio Espírito de Deus, contra o próprio Espírito do enviado de Deus? Isso aí não teria realmente perdão. É engraçado que a expressão diz assim, nem nessa não lhe será perdoado, nem nessa era, nem na outra. Enquanto você não reconhecer a divindade de Deus e o Espírito iluminado de Jesus que o enviou, você vai continuar dentro do nosso conhecimento espírita, reencarnando, precisando reencarnar, até você reconhecer que Jesus é o Messias, é o libertador, é o governador do nosso planeta, ele é modelo e guia da humanidade, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos. É isso que Jesus quer dizer.
Ele estava falando para uma multidão que conhecia a força do poderio romano, que todos respeitavam. Ninguém podia dizer uma palavra contrária a um reino material. Como falar contrário a um reino espiritual que ele estava trazendo ali, como ele chamou, o reino dos... Se eu não faço curas, se eu faço o que faço, e conduzo o espírito, curo coxo, limpo leprosos, purifico leprosos, ressuscito mortos. Se eu faço isso por Deus, então o reino dele está entre vocês. Então Jesus já se identifica. Então eu queria deixar essa pendência da semana passada bem esclarecida. É respeitar, não ser contra a mensagem do Cristo que não é perdoado. Ele veio para que todos tenham vidas, que todos sejam salvos, mas é preciso que você siga as orientações dele. Se você for contra, você não pode ser salvo. Quem está se afogando, até mesmo para receber o atendimento, tem que estirar a própria mão para ser salvo. Você tem que ir ao encontro. Quando Jesus diz, pedi e recebereis, pedi e vos será dado, mas ele disse, buscai e acharei, batei e a porta se vos abrirá. Você precisa pedir, mas buscar e bater. Não pense que você vai ficar deitado na sua rede sem fazer nada e que tudo vai chegar graciosamente para você. O reino dos céus é uma conquista. Porque a gente vai ver mais um pouquinho mais na frente, lá no capítulo 16 dessa obra aqui, que esse evangelho de Mateus é magnífico. Você vai ver Jesus dizendo que cada um será recompensado pelas suas obras. Ok? Muito bem. Então vamos continuar hoje ainda, a partir do versículo 33. Eu aqui encerrei o 32, que ficou, por questão do tempo, eu precisando dar essa conotação para vocês. Diz Jesus, palavras manifestam o coração. Ou seja, se você quiser colocar um título desse programa de hoje, coloque que a boca fala daquele que está no interior. Vocês declaram que a árvore é boa e o seu fruto é bom. Ou declarais que a árvore é má e o seu fruto é mau. Por quê? Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Aí ele chama aqui, Jesus aqui, ele dá uma chamada muito forte naquelas pessoas que estavam condenando, os fariseus especificamente. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas se vocês são maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do seu tesouro tira coisas más. O homem mau tira coisas más dos seus tesouros. Eu vos digo que toda palavra sem fundamento que os homens disserem darão contas no dia do julgamento. Pois por suas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Aqui nós temos que trabalhar sobre essas colocações do Cristo. A palavra tem muita força, meus queridos. O que a gente diz já é fruto de um pensamento que emerge de dentro da nossa mente e sai pela nossa boca. Então você conhece pessoas elevadas ou menos elevadas pelas coisas que elas dizem. Porque aqui está bem claro, medi as vossas palavras. Porque os fariseus estavam... Aqui é como se Jesus quisesse fechar o pensamento deles. Não é? Fechar o pensamento deles com essas propostas que eles estão fazendo. Condenando Jesus
dizendo que ele fazia cura por Beelzebul. E Jesus coloca isso. Vocês declaram que a árvore é boa e o seu fruto é bom. Ou declaram que a árvore é má e o seu fruto é mau. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Vocês estão olhando para mim e estão vendo o que eu estou fazendo. Porque vocês, raça de víbora, falam coisas boas se vocês são maus. Então Jesus já os qualificam de maus e coloca para ele que eles não poderiam ter pensamentos bons, nem falar coisas boas, porque eles estavam condenando tudo aquilo que Jesus estava fazendo bom. Toda a sua missão de Messias, libertador, estava sendo oposta ou adversários das suas ideias se manifestavam, condenadas as suas ações pelos fariseus. Mas eu digo que toda palavra sem fundamento que os homens disserem, terão que dar conta no dia do julgamento. Pois por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Ok? Fantástico essa colocação de Jesus, porque coloca um freio muito bem feito naqueles homens que estavam ignorantes, cegos, sem saber o quanto era importante estar ali com o Cristo. E agora, meus queridos irmãos, eu quero pedir o apoio de todos vocês para que vocês se associem ao clube da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, porque este clube é muito importante. Ele já mudou a vida de muita gente, de muitas pessoas. Inclusive, os nossos programas têm sido verdadeiros centros espíritas nas casas das pessoas, trazendo conforto, trazendo a luz, trazendo a oportunidade daqueles que estão em isolamento, dentro dos seus lares, a ter um acesso a uma palavra de conforto, uma mensagem libertadora, um evangelho iluminado para auxiliar suas vidas. E por isso é importante agora eu pedir a sua atenção e solicitar de você, porque nós sabemos que você é realmente importante para nós e entende a necessidade de que esse programa, essa programação que a TV Mundo Maior preparou e prepara com todo carinho para vocês, é preciso que ela continue no ar com toda a sua base da doutrina espírita. Tenha certeza que a sua contribuição fará uma enorme diferença e é fundamental para chegarmos ao lado de cada um com esse nosso trabalho. Feito com amor, com doação, com desprendimento, com a alegria de poder ser útil à causa do Cristo. Por isso, ajude-nos a levar consolo para mais e mais famílias, para mais e mais pessoas, para mais e mais corações. Ligue para 0800 1201 838 e se associe agora. Ou 11 São Paulo, 2458 3214. Nós também temos um WhatsApp, que é o 011 97261 0272. Ou ainda o nosso, esse que eu acabei de falar, não é o site não, é o WhatsApp. 011 97261 0272. E acesse ainda o nosso site www.feal.colabore.org e faça como sócio, é a sua contribuição a todos aqueles que estão precisando de uma palavra de conforto, porque é o que a TV Mundo Maior tem levado à casa de todos vocês. Dando continuidade aqui, Jesus ainda, depois que ele faz essas observações, que cada um vai prestar conta do que disser, do que fizer, porque no seu tesouro está o seu coração, a boca fala do que está cheio o coração. Os escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo, veja como eles eram terríveis, porque eles diziam uma coisa e depois já chamavam Jesus de mestre. Mestre, disseram a eles, queremos ver um sinal feito por ti.
Jesus replicou: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. É uma coisa interessante, porque é que Jesus fala que o sinal do profeta Jonas era o que eles iriam receber. A gente ainda vai falar no capítulo 16 um pouco sobre essa história do profeta Jonas, mas aqui Jesus está fazendo uma revelação muito interessante, porque foi o que aconteceu com Jonas. Jesus disse: Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites. Assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Essa história de Jonas é muito interessante, porque ela tem uma importância muito grande, e a gente vai aprofundar isso, mas Jesus aqui já deixou muita coisa interessante. Ele diz assim: os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram pela pregação de Jonas. Mas aqui está algo maior do que Jonas, e eles não estão se convencendo. A rainha do sul se levantará no julgamento juntamente com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está alguém mais elevado ou maior do que Salomão. É muito bem colocado esse argumento de Jesus, porque Jonas, gente, Jonas foi um profeta. A palavra Jonas em hebraico é Ioná, significa pomba. Jonas foi escolhido por Deus para ir pregar em Nínive. Aqui já está uma coisa interessante. Deus não tinha nada a ver com Nínive, o povo hebreu não tinha nada a ver com Nínive. Nínive fica lá, perto da Mesopotâmia. Não tem nenhum limite com Israel, nem com aquela região, a primeira revelação. Mas Deus se lembrou dos não-hebreus. Salomão também orou no templo pelos não-judeus. Então, Jesus estava ali atendendo a todos. Ele não veio só. Ele começou, como ele recomendou aos seus discípulos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ele preparou a sua história, a sua filosofia para o mundo todo, porque ele é o governador do planeta. Então esse argumento de Jesus aqui é muito bonito, porque o que é que ele diz? O povo queria um sinal, mas Jesus disse que o sinal maior vai ser o sinal do profeta Jonas. Jonas fugiu de Jope, de Iafo, lá do porto mais antigo, e em vez de ir para Nínive, que ele não precisava ir de navio, ele fugiu no navio para o lado oposto. Ele foi lá para a banda da Península Ibérica, para uma direção totalmente oposta, e ocorre aquele naufrágio. Ele é jogado no mar, e ele não foi engolido por baleia, porque ninguém subsistiria 3 dias no fundo de uma baleia, no intestino de uma baleia. Eu acho que nem um dia os ácidos estomacais destruiria a pessoa. A história fala lá em Dag Gadol, o peixe grande, o que pode ter sido uma carcaça de peixe imensa ou algo semelhante, porque não tinha como Jonas ficar 3 dias nessa baleia. Mas Jesus ficou 3 dias no seio da terra, da sua crucificação até a sua ressurreição. E Pedro diz lá na sua carta, no capítulo 3, versículo 18, diante, que Jesus foi pregar aos mortos do tempo de Noé, que ali se encontravam os espíritos dos mortos do tempo de Noé. Porque Jesus foi fazer o quê? O sinal de Jonas, o sinal que ele foi para aqueles que não tiveram condições de conviver com ele enquanto ele estava aqui pregando. A missão de Jesus é universal, ninguém fica, como ele diz, que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Esse é a tarefa, esta é a tarefa do Cristo, esse é o seu objetivo, que ninguém se perca.
E ele diz assim: os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento final. Sabe por quê? Porque o julgamento de Nínive não tiveram uma pessoa, os habitantes de Nínive não tiveram uma pessoa tão importante como Jesus. Aquele povo ali estava tendo ele ali presente. E ainda ficava pedindo sinal, multiplicando pães, curando pessoas, expulsando, conduzindo espíritos, purificando leprosos, fazendo o que fazia, e o povo pedindo sinal do céu. Jesus chama de raça de víboras. É interessante. Então, os habitantes de Nínive se levantarão do julgamento, juntamente com essa geração, e a condenarão, porque eles acreditaram em Jonas, e essa geração não está acreditando no próprio Messias que está ali fazendo o que fazia. Porque eles se converteram pela pregação de Jonas. Mas aqui está alguém maior do que Jonas, que sou eu. E ninguém está se convertendo, estão pondo questão, pedindo sinal, se opondo ao que eu estou fazendo, me condenando porque eu estou auxiliando as pessoas no dia de sábado, cobrando porque eu vou comer com publicanos ou com pagãos. Eu vim para que todos tenham vida. O que eu faço é suficiente. Jesus aqui já estava realmente, eu não digo irritado, que ele nunca se irritou na vida dele, mas ele estava lamentando muito que aquela geração que ele chamou de má, de raça de víboras, pedindo, uma geração adúltera que praticava o que não deveria, pedindo sinal a ele. Aqui está alguém maior do que Jonas. E ainda foi mais além. A rainha de Sabá veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Vocês estão aqui comigo, e eu que sou maior do que Salomão, maior do que Jonas, estou sendo cobrado para fazer mais prodígios. Não farei mais, a não ser o sinal de Jonas, que ele deixou entre a sua crucificação e a sua ressurreição gloriosa entre nós, para mostrar que a morte existe, os mortos não. E que o seu reino, aquele que foi crucificado como um cordeiro, ressuscita como um leão vencedor, como está lá no Apocalipse. Vitorioso, vencedor e imortal, como sempre foi. Sigamos a mensagem desse homem magnífico que nos coloca tantos ensinamentos e que nós não devemos nunca relaxar nem deixar de ser vigilantes. Ouçamos o que ele diz: vigiai e orai. Muita paz para você. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Que assim seja.